Investir é e sempre será uma das melhores formas de prosperar financeiramente. Uma vez que você entende isso, é a hora de pôr em prática e aplicar o seu dinheiro nos melhores investimentos. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Matheus Godoy e no vídeo de hoje eu vou estar falando como que eu investiria, como que eu começaria a investir os meus primeiros R$1000 na Bolsa de Valores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e me motiva cada vez mais a estar produzindo. Um dos primeiros passos para começar a investir na Bolsa de Valores é saber que isso realmente faz sentido e que é possível você prosperar muito financeiramente a partir desse tipo de investimento. O próximo passo é conhecer as opções, conhecer quais são os ativos, para que você possa começar da melhor forma os seus investimentos. Então hoje eu vou mostrar aqui como que eu investiria R$1000, partindo do princípio que eu já teria o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu não teria nenhum patrimônio investido. Então a minha carteira começaria do zero. Como começar uma carteira de investimento pode ser um tanto relativo, visto que isso depende muito do propósito de cada um, dos objetivos de curto, médio e longo prazo e do que você espera de ter de retorno com a Bolsa de Valores. Mas considerando uma pessoa que tem uma mentalidade de investimento a médio e longo prazo, que tem o objetivo de alcançar a liberdade financeira a partir de uma metodologia de buy and hold, onde você começa a comprar cada vez mais ativos para que você receba cada vez mais dividendos, isso gera uma bola de neve, ou seja, seus próprios dividendos consigam já comprar novos ativos e no futuro você consiga já inclusive viver apenas de renda passiva. Então, considerando esse perfil de investidor, eu começaria dividindo a minha carteira da seguinte forma. Um dos ativos que não poderia faltar na minha carteira seria o Tesouro Selic. Então uma parte da minha carteira seria destinado à renda fixa. E o porquê disso? Se a gente for analisar bem no longo prazo, comparar renda fixa com bons investimentos de renda variável, como fundos imobiliários e ações, é perceptível que fundos imobiliários e ações têm um potencial maior de valorização. Não necessariamente vão valorizar mais do que renda fixa, alguns fundos imobiliários e ações podem inclusive render muito menos, mas os bons fundos imobiliários e ações eles têm um potencial maior. Se você tem um objetivo de longo prazo, você pode pensar que talvez não faça muito sentido colocar renda fixa. Porém, é muito importante, principalmente para quem está começando uma carteira de investimentos e até mesmo para quem já tem uma carteira mais madura, ter renda fixa na carteira. Essa renda fixa ela pode ter várias funções. Uma delas seria como reserva de emergência. Imagine que você todo mês investe um dinheiro ali nos seus ativos da Bolsa de Valores, em renda fixa, e por um acaso aconteceu um imprevisto muito grande na sua vida e você vai precisar de um dinheiro. Não é interessante tirar esse dinheiro de ações e fundos imobiliários, porque as ações e os fundos imobiliários fazem parte de uma renda variável, em que em algumas circunstâncias não é interessante tirá-los. A depender do cenário macroeconômico, você pode acabar vendendo eles por um valor muito baixo. Então a reserva de emergência, que deve sempre ficar em renda fixa, pós-fixada, ou seja, é um título de renda fixa que você pode sacar a qualquer dia da semana, para que se acontecer algum tipo de imprevisto, você tenha esse dinheiro para você sacar. É importante que você tenha uma reserva de emergência que consiga bancar as suas contas por pelo menos uns 6 meses. Mas a gente sabe que isso para pequenos investidores, para quem está começando, é um tanto complexo. Se for analisar ali alguém que tem um custo mensal de 3.000, por exemplo, R$4.000, se você for fazer um cálculo ali, você precisaria de uma reserva de emergência de 24.000 para aí sim começar a investir na Bolsa de Valores. Tem algumas pessoas que defendem isso de você primeiro montar a sua reserva de emergência e depois começar a investir em fundos imobiliários e ações. Eu particularmente prefiro já começar com tudo e à medida com que você vai aportando, você vai aumentando cada vez mais a sua reserva de emergência até que chegue em um patamar adequado ali. Além disso, além da reserva de emergência, você pode simplesmente estabelecer que você vai ter uma porcentagem X em renda fixa, independente se isso passa da sua reserva de emergência. Então, em geral, é interessante ter uma quantidade ali em renda fixa, até porque em momentos onde a Bolsa de Valores esteja caindo, a renda fixa é aquela parte da carteira que vai segurar essa queda, para que a sua carteira não caia tanto como cairia se você fosse exposto 100% na bolsa. Além da renda fixa, uma outra classe de ativos que eu teria seriam os fundos imobiliários. Entre os fundos imobiliários eu teria o fundo HGLG11, que é um fundo de galpões logísticos. É um dos setores dos fundos imobiliários mais resilientes ali, dependendo da situação macroeconômica, talvez é um dos segmentos que menos sofrem, menos são impactados. E eu acho que é super interessante de ter esse tipo de segmento em uma carteira de fundos imobiliários.
Um outro fundo imobiliário que eu teria seria o XPML11. O XPML11 é um fundo imobiliário de shoppings, ele investe em vários shoppings e inclusive em vários estados. Eu acho um fundo imobiliário muito interessante, já tem ali um bom tempo de mercado e o segmento de shoppings também é um outro segmento que é interessante ter na carteira de investimentos. Eu gosto até um pouco mais de galpões logísticos do que shopping, mas particularmente eu não descartaria nenhum desses dois segmentos em uma carteira de fundos imobiliários. E por fim, dentro dos fundos imobiliários eu teria ali o HGCR11. O HGCR11 ele é um fundo de papel. Os dois primeiros eram fundos de tijolos, eles são fundos que realmente têm imóveis físicos. O HGCR11 ele é um fundo de recebíveis imobiliários. Basicamente ele investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, investindo em dívidas. Então ele empresta o dinheiro para o setor imobiliário, para a construção de imóveis, e acaba recebendo de volta esse dinheiro atrelado ali um IPCA+, ou um CDI+. Então ele vai ter uma rentabilidade ali um pouco maior do que títulos de renda fixa. Claro que é um outro cenário, fundos imobiliários têm uma variação ali, pois são ativos de renda variável, mas como ele tem um risco maior do que renda fixa, tem que ter uma motivação, tem que ter um algo a mais ali na rentabilidade para que faça sentido investir em fundos de papéis, fundos de recebíveis imobiliários, ao invés de renda fixa. Sendo que renda fixa também tem o seu retorno relacionado a IPCA, CDI, da mesma forma que fundos de papéis. E o HGCR11 ele tem CRIs atrelados tanto a IPCA+, como também a CDI+. Então ele tem esses dois indexadores. Indo agora para a terceira classe de ativo que eu começaria na minha carteira de investimentos. Eu começaria também com ações. Dentro das ações eu teria o Banco do Brasil, BBAS3. É um ativo muito interessante de um setor perene, que é o setor bancário. Nos preços atuais está muito interessante. Junto com o Itaú ali, são os bancos que mais lucram atualmente. Então eu não descartaria começar ali com o BBAS3, Banco do Brasil. Além do setor bancário, eu teria também o setor de energia. É o setor que eu mais gosto dentro das ações. Eu começaria com a ENGIE, de código EG3. A ENGIE é uma empresa do setor de energia que investe na geração de energia, como energia solar, energia eólica, e também está atuando agora, está indo um pouco para a transmissão de energia. É uma empresa privada e nos preços atuais está bem interessante. Também teria dentro das ações o setor de saneamento básico, e dentro das empresas de saneamento, a mais interessante para mim é a Sanepar, de código SAPRI4. A Sanepar atua na parte de saneamento do estado do Paraná e é uma grande empresa que vem aumentando seus lucros cada vez mais nos últimos anos. Paga bons dividendos da mesma forma que o Banco do Brasil e a ENGIE. E por fim, eu também teria na minha carteira de investimentos o setor de seguros. É um setor muito perene, eu gosto muito, é um setor que paga bons dividendos, tem um ROI elevado. E entre as empresas do setor de seguros, hoje está muito interessante a BBSE3, que é a seguradora do Banco do Brasil. O setor de seguros tem ali também grandes empresas como Caixa Seguridade, Porto Seguro, mas nos preços atuais, vendo o potencial de crescimento e de aumento ali de lucros e também de pagamento de dividendos, acho que a BBSE está bastante interessante se for analisar a cotação atual dela. Essas seriam as empresas, os fundos imobiliários e a renda fixa que eu começaria com R$1.000 para uma carteira de R$1.000. Em questão de diversificação, de estruturação ali, em questão de porcentagens em fundos imobiliários, ações e renda fixa, eu colocaria 30% em renda fixa, colocaria 30% em ações e colocaria 40% em fundos imobiliários. Acho que é uma estruturação interessante para quem está começando. Ações em geral têm um potencial de valorização maior do que fundos imobiliários no longo prazo, mas para início, como tem toda aquela questão de renda passiva mensal para motivar os pequenos investidores, acho que 40% em fundo imobiliário é uma boa quantidade ali para começar. Analisando agora o preço dos ativos e como eles encaixariam nessa estruturação de 30% em renda fixa, 30% em ações e 40% em fundos imobiliários, eu compraria 2 unidades ali do Tesouro Selic, cada uma está R$ 147,90. Eu compraria uma cota do HGLG11, uma cota do XPML11, uma cota do HGCR11, 15 ações da Sanepar, 2 ações do Banco do Brasil Seguridade, 2 ações da ENGIE e 3 ações do Banco do Brasil, totalizando R$ 996,85. Então com essa distribuição a gente não teria de início bem certo ali uma divisão 30, 40%, mas ficaria muito próximo disso e nos próximos aportes isso poderia sendo ajustado. Então galera, basicamente o vídeo de hoje é esse. Se eu fosse começar hoje com R$1.000, eu começaria dessa forma, uma carteira ali bem resiliente, com fundos imobiliários dos principais setores, bons fundos imobiliários, inclusive destaques em cada um dos seus setores, boas ações de setores perenes,
título também de renda fixa, ali Tesouro Selic pós-fixado, o Tesouro Selic é pós-fixado para que você consiga sacar e também, além de ter uma rentabilidade boa, sirva de reserva de emergência em algumas situações que você precise do dinheiro. Lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de compra, é simplesmente como eu começaria para te ajudar a avaliar qual seria a melhor forma de você começar e para você também estudar bons ativos para começar na sua jornada como investidor. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.